Olá, você que nos assiste pela CBPC TV, pelas redes sociais, mais uma vez, com muita alegria, estamos de volta aqui com mais uma Conversa Batista, desta vez com o nosso irmão Jairo Peixoto. Ele é o secretário-geral da União Missionária de Homens Batistas do Planalto Central. Jairo, seja muito bem-vindo à nossa Conversa Batista. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui e divulgar o trabalho dos homens e especialmente dos embaixadores do Rei. Primeiro, quem é Jairo? Quem é esse homem de Deus aqui no Planalto Central, casado, filhos? Eu nasci no Rio de Janeiro, onde fui levado ao Evangelho por minha família desde os primeiros dias de vida. Fui membro da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, onde conheci a organização Embaixadores do Rei, cerca de 8, 9 anos de idade. Vim para Brasília no ano de 1980, onde dei continuidade a esse trabalho, juntamente com a minha família. Hoje sou casado com Suzana, já há 30 anos, temos 2 filhos, temos um neto, trabalhamos na Igreja Batista Central de Taguatinga, onde ali desenvolvemos o trabalho de uma forma mais direta com os embaixadores do Rei. O trabalho com os homens surgiu por conta do envolvimento com os embaixadores do Rei, não furtando a participar, ajudar, colaborar, fomos levados a diversos cargos e no momento estamos atuando como secretário-geral desta organização aqui no Planalto Central. Eu admiro demais essa questão da hombridade, em tempos que vivemos, ter essa questão da ética, da cidadania, da disciplina. Como surgiu essa questão, você poderia falar de uma maneira geral dos homens batistas no Brasil e chegando aqui no Planalto Central? Bom, a organização dos homens, outrora chamada União Masculina e hoje adotando uma visão mais enfática em missões, União Missionária de Homens, ela se distribui no Brasil todo com o foco de trabalhar em apoio à igreja, aos ministérios pastorais, à convenção e às convenções também regionais, no sentido de dar mais opções para o trabalho e a emancipação do trabalho do Reino de Deus. De uma forma muito especial, hoje nós temos um trabalho no âmbito nacional chamado MUNAMI, Mutirão Nacional Missionário, onde nós nos reunimos numa determinada região. Este ano será na região norte, mais uma vez, e ali grupos de homens e mulheres também, de todo o país, se reúnem para a construção de um templo. Também a União de Homens é a nossa entidade mantenedora dos embaixadores do Rei, que nós chamamos de a estrela do trabalho, a principal parte do trabalho dos homens, que é incentivar o ingresso de meninos a partir de 9 anos de idade na visão missionária. Uma organização que trabalha com meninos na sua formação bíblica, na sua formação cívica e na sua formação da visão evangelística que nós precisamos atingir outros meninos, outros homens para então o reino de Deus ser acrescentado com essas pessoas. É muito importante esse trabalho na questão da formação, auxiliando como igreja, porque vocês se projetam dentro da igreja, ajudando as famílias cristãs, isso nessa formação, na educação da criança, isso é espetacular. E como isso, vocês têm uma coordenação no Brasil, e como é que ficam esses projetos e o apoio do projeto da União Missionária de Homens para o pastor da igreja local e o trabalho do ministério, os projetos da igreja local, como que isso se parceiriza? Bem, nós temos uma coordenação chamada Departamento Nacional de Embaixadores do Rei, que nos ajuda, nos orienta e nos dá também materiais para o desenvolvimento dos trabalhos. Em cada região também nós nos dividimos em coordenações. Aqui no Planalto Central nós temos uma coordenação chamada Departamento de Coordenação dos Embaixadores do Rei, Departamento Convencional, e no último ano nós inauguramos os nossos DAERs, que são Departamentos Associacionais dos Embaixadores do Rei. Temos 3 apenas e a projeção que veremos a ser 6 a 7 departamentos associacionais. Com isto, nós temos uma visão de forma organizacional do que precisamos fazer, como fazer, um ajudando ao outro. No âmbito da igreja, nós temos a visão de que o menino ele deve ser orientado, em primeiro lugar, a ser crente em Jesus Cristo.
A visão de que ele deva ser um conhecedor da palavra de Deus, um conhecedor do próprio Deus, um conhecedor do ministério de Jesus Cristo e um seguidor de Cristo. No âmbito familiar, no âmbito educacional e principalmente para a sociedade. Vindo também a ser um mordomo, uma pessoa que guarde as coisas de Deus corretamente e também as desenvolva na sua igreja, trabalhando na introdução, trabalhando no som, praticando serviço real, evangelizando, trazendo outros meninos, trazendo seus familiares não crentes e fazendo com isso uma parceria aos ministérios da igreja. O embaixador do rei na igreja geralmente é um menino prestativo, é um menino trabalhador, é um menino pronto a servir. Não quer dizer que ele seja um menino já formado, que ele já seja um adulto. Ele também tem as suas particularidades de criança, de adolescente e precisa ser também auxiliado e apoiado pela igreja nesses aspectos. Eu acho que é um privilégio um pastor, uma igreja que tem uma embaixada, porque isso é um suporte, eu compreendo, ético, moral, dentro da igreja, e eu não tenho dúvida nenhuma, um pastor que tem crianças, mas que ele sabe que aquele embaixador, certamente ele percebe um tom diferente pelo valor que essa criança já vem recebendo de conteúdo de acompanhamento. Eu acho isso muito precioso. Nós tivemos, Jairo, alguns eventos muito importantes nesses últimos 2 anos, pelo menos, que eu participei de maneira mais direta aqui no Planalto Central, aqui na nossa região, Olimpíadas, e foi muito especial. Eu queria que você me falasse disso que aconteceu num dos embaixadores aqui no Planalto. Nós temos periodicamente a UNIER, que é a Olimpíada Nacional de Inverno dos Embaixadores do Rei. Ela acontece a cada 2 anos ou a cada 4 anos, dependendo da nossa forma de organização no aspecto, no âmbito nacional. E desta feita fizemos aqui no Planalto Central, agregando 12 convenções, 12 delegações do Brasil todo, recebendo aqui um quantitativo de 600 a 700 embaixadores do rei, acompanhado dos seus líderes, de uma equipe de apoio, chegando aí a um aglomerado de 900 pessoas ali no SESI de Taguatinga. E naquela oportunidade nós tivemos ali um grande congraçamento, uma ideia de como é feito o trabalho nas regiões, as participações nas competições, né? Competições esportivas, competições bíblicas, sempre com o foco de que o menino deva aprender conceitos de uma boa participação, de um bom envolvimento, né? Nós temos como lema as regras nos esportes que dão uma ideia de como se comportar também na sociedade. Ser honesto, né? Praticar honestidade, guardar os lábios, ou seja, se policiar naquilo que fala, naquilo que reflete, perder sem se zangar, ou seja, o espírito da competitividade positiva, no sentido de participar, se empenhar, mas também respeitar os vencedores quando não for ele. E, sobretudo, falar do amor de Deus neste aspecto, naquele ambiente esportivo, com a sua atitude, com o seu testemunho. Também nós temos, periodicamente, aqui no Planalto Central, os acampamentos dos embaixadores do rei. Fizemos agora, no mês de junho, geralmente na época do feriado de Corpus Christi, o nosso congraçamento no acampamento. Tivemos ali cerca de 140 embaixadores acompanhados de seus líderes. Estamos nos preparando agora para o dia, ou a data nacional dos embaixadores do rei, que vai ser comemorado nas igrejas, nas embaixadas, no dia 26 de agosto, ou numa data próxima a esta. Teremos agora, em 2 etapas, o Congresso dos Embaixadores do Rei, começando com a parte esportiva no dia 2 de setembro, e depois na parte chamada parte bíblica das competições, nos dias 15 e 16, lá na Primeira Igreja Batista de Sobradinho. Também no âmbito dos embaixadores teremos o curso chamado CICER, curso intensivo para a formação de novos conselheiros de embaixadores do rei no final do mês de novembro. E no aspecto dos homens, nós temos um trabalho ativo dos homens aqui no Planalto Central, através do coro Homens Cantores do Planalto, do qual eu sou participante, um dos coordenadores, juntamente com outros irmãos, irmão Gessé, irmão Fernando, pastor Carlos Wagner, o ministro Anderson Costa. Nós temos um grupo ativo e que nos reunimos uma vez por mês, em vários locais, sempre combinado com o grupo,
Uma vez por mês nos reunimos para nos preparar, ensaiar, para nos congraçar, nos fortalecer uns aos outros e também dali partimos para apoio aos trabalhos das congregações. Neste ano, de uma forma especial, nós teremos aqui o Congresso Regional de Evangelismo, chamado Congresso Regional Missionário dos Homens Batistas do Centro-Oeste, com a expectativa de recebermos aqui, além da nossa delegação do Planalto Central, outros 3 estados, né? Mato Grosso, Goiás e alguns irmãos do Tocantins, sendo que Mato Grosso são 2 delegações. E com a expectativa de 200 a 300 pessoas de fora, agregando-se aos nossos homens do Planalto Central. Teremos como sede a 2ª Igreja Batista de Planaltina e o foco é atuar justamente naquela região de Planaltina, tendo o apoio das igrejas locais, a 1ª Igreja, a 2ª Igreja, a 3ª Igreja, a Igreja Batista Atalaia e as outras igrejas e congregações da região, para fazermos ali um grande impacto missionário que vai se iniciar nos dias 2 de novembro, indo até o dia 4 de novembro, com a expectativa de que ali teremos uma grande possibilidade, como já fizemos no ano passado, um laboratório dessa programação e tivemos grande participação tanto da igreja, dos irmãos das igrejas locais, como também da comunidade que foi ali atendida, com mais de 130 fichas preenchidas, decisões, encontros, estudos bíblicos, e nós pretendemos que dessa feita cheguemos a, no mínimo, o dobro de pessoas atendidas, ou cursos, ou estudos bíblicos, ou visitas. Muito bom. Então a gente vê muitas atividades, encontros, treinamentos de viés nacional, isso é muito importante. Jário, eu fico aqui pensando e queria lhe perguntar, eu creio que todo mundo, muita gente se interessa por isso. A questão no mundo que a gente vive sempre está ligada à abordagem de acesso, linguagem, modernização, contextualização. E Embaixador do Rei, como é uma coisa que tem uma grande história, um legado precioso, muitas vezes pode ser tido ou compreendido como uma coisa que não está tão acompanhado do momento presente, ou de coisas de vanguarda, coisas mais modernas, quando na verdade eu vejo que é um equívoco, porque o Embaixador do Rei trabalha princípios morais, éticos, sobretudo éticos, da palavra de Deus, e isso, na verdade, não é uma coisa, é uma coisa principiológica, para fazer um bom menino, um cidadão exemplar, né? Como Paulo disse a Timóteo, um padrão dos fiéis. Então eu acho que isso não é uma questão, se há uma questão de modernização, talvez seja como lidar no próprio trabalho interno, mas na ponta ministerial, apesar de várias atividades, eu vejo que o Embaixador do Rei, de maneira especial, quer formar bons cidadãos, meninos exemplares. Como é que você vê todo esse movimento dos tempos, das épocas, da contextualização e de um trabalho tão principiológico e tão importante que vocês fazem? O conselheiro do Embaixador do Rei deve ser um homem visionário, né? Se ele não tiver facilidade nesse aspecto, deve se cercar, se apoiar em pessoas que possam ajudá-lo, né? Eu acredito que no Planalto Central nós temos um bom legado em relação a isso. Nós temos uma equipe muito boa que trabalha nessa projeção de que os embaixadores do Rei deva ser divulgado nas redes, nos diversos ambientes, e também nós temos dos próprios embaixadores já algumas iniciativas que adentram nesse novo mundo, né? Nesse mundo da rede social, no mundo virtual, e também nós nos apropriamos daquilo que nós temos, né? No ambiente da convenção, no ambiente das nossas associações. Hoje, inclusive, nós temos um aplicativo, né, que já foi lançado no Rio de Janeiro, que em breve estará sendo difundido no Planalto Central, que é um aplicativo para o Embaixador do Rei. Ali ele acessa uma série de informações, de facilidades, de dicas, de estudos bíblicos, de músicas de embaixadores do Rei, de conversas entre embaixadores do Rei. Já que a gente está falando em aplicativo, em comunicação, como é que hoje um pastor ou um jovem que pensa em ser conselheiro, ou montar eu sei de pastores que querem abrir uma embaixada de embaixadores do Rei na sua igreja, como ele poderia acessar? Tem algum Facebook, algum canal, um WhatsApp, um número que você queria divulgar? Sim, nós temos um canal no Facebook,
né, que é da União Missionária de Homens Batista Planalto Central, que pode ser acessado ali, pode se pedir os contatos. Nós temos os contatos pessoais do presidente, o meu contato pessoal, o contato do coordenador, eu vou deixar aqui o meu número registrado, né, e também o WhatsApp. Eu creio que a nossa produção coloca aqui agora o número abaixo aqui para o pessoal fazer contato. Ok. E também nós temos a possibilidade de uma equipe que nós hoje chamamos de direção do departamento atuar nessa questão de apoio às igrejas e aos pastores. De uma forma mais direta, né, como iniciar o trabalho, em primeiro lugar, há necessidade de um líder, de uma pessoa, um jovem, um senhor. Geralmente nós sugerimos 2 pessoas, né? Uma pessoa que tenha bastante energia, bastante disponibilidade também, e uma pessoa que tenha um pouco de experiência, né? Não precisa necessariamente ter passado pela organização, mas que tenha condições de se dedicar a ela, né? E nós podemos então entrar com a outra parte da orientação mais técnica. E para isso também nós temos o curso que vai ser oferecido agora em novembro. Novembro, então curso para conselheiros, é isso? Exatamente. Então seria a semente, esse conselheiro vem treinar, se preparar para abrir uma embaixada. Então o pastor que deseja ter uma embaixada seria procurar a união, né, os embaixadores, você, e dizer: eu quero uma pessoa, ter um jovem senhor que quer ser conselheiro, e seria o primeiro passo para depois se implantar na sua própria igreja uma embaixada. Seria um bom caminho, não é isso? Um bom caminho. O pastor ou o líder agregue esses meninos e leve para uma embaixada próxima. E ali passe algumas reuniões, assistindo, participando, e dali ele já tem um laboratório, né? Nós já tivemos várias embaixadas que nasceram assim. Eles são colocados num transporte, alguns pais, alguns irmãos acompanham, né, por 2, 3, 4 vezes, quantas forem necessárias, e ali é o nascedouro, para que a pessoa possa continuar a orientação, fazendo ou não o curso, e a embaixada nascer. Bem, Jairo, quase que finalizando, eu queria que você desse uma palavra de saudação aos embaixadores que devem estar, né, participando, partilhando esse vídeo aí no Facebook, nas redes sociais, e também para os pastores que também podem queiram conhecer, e que você mesmo os convide para participar mais de uma organização tão preciosa como os Embaixadores do Rei. Nós temos no nosso âmbito das igrejas, de uma forma geral, uma carência muito grande na parte vocacional. Então eu queria dizer aos pastores que não estamos inventando a roda, não somos a resposta para tudo, mas Embaixadores do Rei em muito pode ajudar esta questão. Porque desde o princípio o menino é levado a perguntar e ter resposta de Deus quanto à sua vocação. Então é uma porta de resposta, uma possibilidade na questão vocacional. Quanto aos nossos embaixadores, nossos conselheiros, eu queria dar uma saudação a eles, dizendo que o nosso trabalho não é em vão e que continuem firmes, abundantes neste trabalho. O nosso lema de Embaixador do Rei diz assim que embaixador do rei é aquele que representa o seu rei em outra corte, em outro país. E embaixador do rei representa Jesus Cristo aqui na terra. Que continue representando Jesus Cristo no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, na sua família, porque assim fazendo estará cumprindo o legado que Cristo nos deixou. Uma vez embaixador? Sempre embaixador do rei. Coisa boa. Muito bom. Estamos muito felizes aqui em mais essa Conversa Batista. Agradecemos muito, Jairo, a sua presença, trazendo esse cheiro bom, né, essa coisa boa, essa preciosidade dos Embaixadores do Rei, para que todo o povo do Planalto Central possa partilhar. E você que nos assiste, nos acompanha pelas redes sociais, a cbpc.org.br, Facebook, Convenção Batista Planalto Central, e o nosso Instagram, CBPC Oficial. Muito obrigado. É uma alegria muito grande estarmos aqui. Esteja sempre junto conosco, impactando nossa geração.